Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite, mais uma aula, né, remota da nossa série Mestres da Fisioterapia. E para a gente, nessa noite, é um prazer estar recebendo pessoas especiais, né? O professor Pablo, né, a primeira edição internacional, com o professor Pablo Romero, da Argentina, mais precisamente da cidade de Córdoba, e o professor que é representante da ETGO, né? É um grupo europeu de ensino de medicina ortopédica, é representante, diretor, organizador e professor do treinamento internacional no método. É professor da Universidade Nacional de Córdoba e chefe do serviço de cinesiologia e fisioterapia do Clube Atlético RAS, em Córdoba. Membro honorável do Conselho Consultivo da Escola de Cinesiologia e Fisioterapia, FCM-UCN. Então, para a gente é um prazer estar recebendo ele, muitas pessoas aqui já entrando, pessoas aí, professores, grandes, que nos prestigiam nessa noite para assistir a aula do Pablo. Então, Pablo, fique à vontade, para a gente é um prazer estar recebendo você, fique à vontade. Durante a aula, se tiverem algumas perguntas, para que não esqueçam, vocês podem colocar aqui no chat, no bate-papo, aqui do lado, e aí no final o professor vai responder todas as perguntas. Tá bom? Então fiquem à vontade, Pablo. Prazer recebê-lo aqui hoje à noite. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado a toda a galera ali que está assistindo, né? Uma coisinha mais que queria agregar, que faz menos de um ano nós fundamos aqui na Argentina a Associação de Terapia Manual Ortopédica, né? Na qual sou o presidente, também me botaram com a gente de Mackenzie, fizemos a associação, né? E uma coisa mais para o desenvolvimento, né, de todo mundo que ama e adora a terapia manual, né, ortopédica, grande avanço. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico, sobretudo, e algo de tratamento da dor lombar do esportista. Justamente essa aula que eu vou dar agora, essa apresentação, eu dei muito parecido no curso internacional, que foi agora faz pouquinho, né? Que está sendo agora mesmo acontecendo. Então, justo você me convidou, Vinícius, e eu acho essa classe preparei justo para esse curso e aproveito para dar para todos vocês que adora a terapia manual, adora diagnóstico e, sobre todo, o esporte, né? E a dor lumbar, que é todo uma coisa com a dor lumbar, então vamos a falar um pouquinho de diagnóstico. Bom, vamos falar. Dor lumbar, primeira instância, não é um diagnóstico. Todos sabemos que é só um quadro sintomatológico, né? Mas não é um diagnóstico. Alguém que tem dor lumbar não me está dizendo nada acerca do que está causando essa dor. Pode ter fatores mecânicos, né? Estruturais, neurofisiológicos, psicossomáticos, e todo pode estar né, conjugado, né? Pode ter mais de um solo fator que esteja causando a dor lumbar. Então, por aí se complica muito com o diagnóstico para saber realmente o que está acontecendo com o paciente e se é mais de um problema que está causando essa dor. Então, é todo um desafio, né? Chegar num diagnóstico clínico, qual é a estrutura, principalmente, porque eu vou falar do ponto de vista ortopédico. No ponto de vista ortopédico, nós precisamos saber qual é a estrutura que está causando a dor do paciente. Sabemos que a chave para ter um bom tratamento rápido e preciso e que o esportista, sobretudo, possa solucionar seu problema da dor de coluna, é ter um diagnóstico. Não só eu estou falando disso, todo mundo fala a importância do diagnóstico, né? E no esporte, como eu falava, essa necessidade
se incrementa exponencialmente devido a que o atleta, sobretudo se é atleta profissional, precisa estar bem no menor tempo possível, né? Fundamental, sabemos que quem trabalha em esporte, que o esportista quer voltar quanto antes na sua atividade. E se uma dor lombar está trazendo problema nele, nós temos que solucionar o problema quanto antes. E para nós conseguir esse objetivo, nós temos que ter um bom diagnóstico, né? Então, estamos falando da importância do diagnóstico, mas temos uma palavra utilizada no âmbito médico, sobretudo, que fala da dor lumbar inespecífico. A dor lumbar inespecífico. O que significa dor lumbar inespecífico? Sencillamente que o paciente tem dor, mas não se sabe por que qual é a estrutura que está causando essa dor. Agora, vamos nos fazer a seguinte pergunta com respeito a isso. Nós devemos nos conformar com esse término da dor lumbar ou lumbalgia inespecífica? Temos que estar contentes com essa... algum médico utiliza isso como um diagnóstico. Mas se o paciente vem com esse diagnóstico ou tem um lugar onde existe essa dor lumbar específica, o problema é como vou tratar uma dor lumbar específica se não sei o que tem. Não sei se é um problema de faceta, não sei se é um problema de disco, não sei se é um problema do quadril, não sei se é um problema visceral, né? Então, esse termo eu acho que tem que ser abolido, né? Porque não diz absolutamente nada e não ajuda a gente para fazer um bom tratamento, né? E tem estudos que falam disso, né? Que a lumbalgia específica, né? E nesse estudo particularmente está o que diz que com todos os avanços, né, que tem agora a fisioterapia, a técnica intervencionista, a clínica, que podemos fazer um conhecimento mais profundo das estruturas implicadas na dor lumbar, né? Não se deveria considerar mais esse tipo de lumbalgia inespecífica, né? Porque já em quase todos os casos já podemos dar qual é a estrutura que está causando a dor no atleta. E o objetivo é tirar o paciente desse grupo de lumbalgia específica e tentar identificar o tecido ou a estrutura espinal responsável pela dor, né? Esse estudo está dizendo que, sinceramente, já falar de lumbalgia específica já tem pouco sentido. Agora bem, a ideia qual é? Tratar de chegar qual é a estrutura que está causando a dor. Mas tem muitas possibilidades. Tem discos, tem vértebras, já seja fratura, desplazamento, tem facetas articulares, articulação sacroiliaca, tem tudo que os músculos, uma dor referida visceral, tem problemas de periostite, neuroma, quiste, metástase, tem um problema do quadril, né? Tem muitas possibilidades que pode causar uma dor lumbar. O tema é qual de todas as possibilidades é a que tem o paciente. E aqui o importante do raciocínio clínico, basicamente. Então, para falar um pouquinho mais especificamente nos atletas, eu vou me remeter nesse estudo, né, no ano 2015, que fala da dor lumbar nos atletas. O que diz esta recopilação, né, de estudos? Que low back pain, né, dor lumbar no atleta, é muito comum e é importante causante de perda de atividade esportiva nos atletas. Fala aqui, nesse estudo aqui, 30% dos jogadores de futebol perdeu o jogo por causa de uma lumbalgia.
fala da prevalência do low back pain em esportista vai de 1 a 30%, segundo esse estudo. Muita variabilidade. Fala de 10 ou 15% de todas as lesões esportivas são lesões da espalda baixa, segundo esse estudo. A prevalência de low back pain em futebol, tênis, golfe é de 30%, levantamento de pesas 40%. E esse aqui embaixo é os dois grupos que mais sofrem de dor de lumbar. Ginasta com 70% e lutadores 59%. Vemos mais ou menos um pouco de estatística. Fala também o estudo de todas as causas espinais e de outros órgãos ou articulação adjacente que pode causar uma dor lumbar. E eu já falei um pouquinho disso, né? Disco, faceta, hérnia, fractura. Falamos aqui de patologia de cadeira, acerto ilíaca, problemas viscerais, como uma enfermidade renal, quistes ováricos na mulher, um aneurisma, e tem muitas possibilidades. O problema é qual é o verdadeiro origem da dor lumbar do paciente. Nós, fisioterapeutas, gostamos muito de técnicas, manipulação, tração, aparelhos de fisioterapia, agulha, mas bom, tudo é bom sempre e quando o diagnóstico seja o correto, né? Cada patologia tem seu próprio tratamento. E mais, imagina se o problema da dor não é ortopédico, se é visceral. Nada a ver o tratamento. Então, aí vem a importância do raciocínio clínico. Segundo esse estudo, esse que eu botei aí no começo, as duas causas mais comuns de low back pain em atletas têm origem na coluna vertebral e são especificamente a enfermidade degenerativa do disco e a espondilolise com oscilestesis. Espondilolise é a fratura da vértebra. Vamos falar um pouquinho do disco. Nós chamamos, em medicina ortopédica, tudo que tem que ver com disco, falamos de desarreglo interno. Esse é um nome que tem, Mackenzie chama síndrome de desarreglo. Não sei bem como é em português, mas eu acho que você me entende. Bem, vamos falar um pouquinho do disco. Síndrome do desarranjo. Como? Desarranjo? Desarranjo. Perfeito, desarranjo. Desarranjo interno, seria. Ok, obrigado, Vinícius. Tá bom. Vamos falar um pouquinho de disco, né? A hérnia discal aguda acontece 11% nos atletas jovens com dor lumbar. O estresse dentro do anel pode causar desgarro, né? Vai dañando o anel do disco e dentro do mesmo. O estresse contínuo pode progressar a desgarro radial, evidenciando-se na ressonância magnética. Com o tempo, os cambios degenerativos, como formação de osteofito, tanto no disco como na faceta, são um intento de autoestabilização por causa desse disco que está dañado. Estudos têm relacionado low back pain com uma microinervação nociceptiva na cara anterior e posterior do anel fibroso, do ligamento vertebral comum posterior e na cara anterior da dura madre espinal. Essas estruturas estão ricamente inervadas, maiormente pelo nervio sinovertebral, e essa inervação é também uma das causas da dor referida por causa do dano do disco intervertebral. Não somente o disco, sino as estruturas que estão aledañas do disco, por exemplo, o ligamento e a dura madre espinal, que se o disco comprime contra essa estrutura, também está inervada, né, ricamente inervada, e que também pode ser uma fonte de dor. Não somente o disco particularmente, sino a estrutura que tem contato muitas vezes, por exemplo, uma protrusão discal, que vai contra o ligamento e a dura madre. Uma protrusão
por exemplo, posterocentral, que se chama. Aqui vemos o nervio sinovertebral e a inervação que tem, sobretudo, sobre o terço externo do disco intervertebral, né? E esse mesmo nervio sinovertebral vai inervar o que é o ligamento vertebral comum posterior e a dura madre espinal. Se aqui vemos o aspecto anterior da dura madre espinal, que está muito inervada e tem um tipo de inervação multissegmental. Uma compressão que também tem o disco. Uma compressão sobre o ligamento vertebral comum posterior. Uma compressão sobre a dura madre espinal, causada por uma hérnia posterocentral do disco, que vai para trás e comprime o ligamento e a dura madre, também pode ter uma ampla referência da dor por esse tipo de inervação multissegmental, que a vezes chega até na zona do quadril e até as pernas. Então, vamos falar um pouquinho mais. Cada esporte impõe insuficiência única na zona lumbar. Vimos já na estadística que tem esporte que tem mais tendência de provocar dor lumbar que outros, né? E vimos que a flexão, os esportes que implicam muita flexão, levantamento de pesa, muita força em flexão, como os luchadores, né? Lo que hacen gimnasta, né? Gimnasta artística, que somete muita flexão e extensão, somete a muita tensão o disco intervertebral. O estudo também falando a mesma coisa. Depois tem outro esporte como futebol, tênis, e outro que tem, logicamente, eu trabalho no esporte, mas a dor lumbar no futebol, por exemplo, não é o principal problema. Temos outro no futebol, mas temos, por lógica, como falamos aí, vimos um 20, 30% de dor lumbar, por exemplo, no futebol. Pero, bueno, tudo tem que ver com um pouco a biomecânica do esporte em particular e como essa biomecânica vai atingindo o disco, como vai dañando o disco, e em alguns casos vai dar sintomatologia. E, como diz aqui, em levantadores de pesas, o que eu falava, gimnasta, tienen mayor tendencia a dor lumbar en la zona lumbar. Hay una asociación entre la degeneración discal y el low back pain. El problema es, sabemos que o disco é uma fonte de dor, pero tem muita gente que diz que não é tão importante assim. ¿Por quê? Porque tem muitos estudos imaginológicos, como a ressonância magnética, de pessoas que têm protrusão ou hérnia de disco e são assintomáticos. Então, qual é o raciocínio? Se a ressonância está dizendo que tem hérnia e o paciente não tem dor, então a fonte de dor deve ser outra, né? Mas tem uma explicação por que se dá isso. E agora vamos ver estudos, né? Porque esta associação entre uma ressonância magnética e a sintomatologia do paciente não é perfeita. Olha esse estudo aqui. Taxas de falsos positivos e falsos negativos, né, da ressonância magnética com respeito à hérnia de disco lombar. Na TAC, tomografia axial computada, tem um 15,5% de falso positivo e um 40% de falso negativo, muito alta. E a ressonância magnética, que em teoria é o gold standard enquanto ao diagnóstico de problema discal, olha só, tem um falso positivo de 13,2% e um falso negativo de 35,7%. Então, o que significa isso? Que no 35% dos casos, o paciente a ressonância vai dizer que não tem nada, mas, sin embargo, o paciente tem alguma coisa. Em 35% dos casos. Muito elevado porcentagem se nós, como fisioterapeutas, só olhamos o estudo de ressonância magnética. Então, como podemos explicar esse fenômeno que tem essa variabilidade entre o que diz o estudo e o que sente o paciente? E vamos ver mais estudos. Nesse aqui,
os hallazgos combinados da ressonância magnética não estão relacionados com grado de discapacidade e intensidade do low back pain. Marcada variabilidade em informes reportados e alta prevalência de errores interpretativos em exame de ressonância magnética. Vamos mais. Ressonância magnética não foram preditivos de desenvolvimento e duração da dor lumbar. A degeneração e protrusão de discos cervicais se observaram frequentemente em sujeitos sem sintomas, incluso nos 20 anos. E vamos mais. TAC mostra normalidade hérnia de disco em aproximadamente 20% de indivíduos assintomáticos menores de 40 anos. E olha isso, 50% em maiores de 40 anos. Em maiores de 40 anos, 50% a ressonância magnética vai dizer que o paciente tem uma hérnia e o 50% é assintomático. Ressonância magnética mostra protrusão discal em mais de 50% de indivíduos assintomáticos. Também, olha só, 50%, olha, então se você vê isso, então fala, puxa, como pode ser? Então, não existe a patologia discal? É uma mentira? Vamos a ver. E seguimos. Imagen de hernia y disco han sido encontradas en pacientes sem dor de espalda, como en aquellos con dor de espalda. Então, como pode ser que tem duas ressonâncias de dois pacientes? Tem a mesma protrusão. Imagina uma protrusão posterocentral. E um paciente tem sintomatologia e o outro do lado não tem sintomatologia. Vocês se han perguntado disso, por que acontece? Qual é o problema dessa? Parece ser como não sei, algo bastante maluco, né? Mas tem uma explicação, porque tem gente que tem estudado isso. As conclusões que chegaram e o que estão falando o estudo atualmente é que não basta a degeneração discal por si mesma para causar sintomas. Não porque o disco de por si está degenerado ou esté comprimindo alguma estrutura como o ligamento, a dura madre ou a raiz nerviosa, né? Não necessariamente vai causar sintomatologia. Qual é, então, a clave entre que cause sintomatologia ou que não cause sintomatologia? Bom, a clave ou a chave parece ser a presença ou não de mediadores químicos inflamatórios. Y algunas son esas: sustancia P, citoquina, óxido nítrico, interleuquinas, metaloproteinasa de matriz, prostaglandinas. Si tem mediadores químicos, vai dar sintomatologia. Digamos, si tem inflamação. O paciente pode ter um disco que está um pouco, digamos, dañado, né? Está um pouco dañado, mas se não tem mediadores químicos inflamatórios, não vai causar sintomatologia. O paciente pode ter uma protrusão, que esteja comprimindo uma raiz ou ligamento vertebral comum posterior, e se não tem ainda estou falando, os mediadores químicos que realmente vão a causar a sintomatologia, a dor lumbar. Mas, olha, quem tem uma protrusão discal, que tem o disco dañado, é um candidato número 1 para que, em determinado momento, comece o processo inflamatório e comece a sintomatologia. Ok? E tem muitos estudos que falam disso, do rol, da importância do fator químico inflamatório como causante de dor lumbar por degeneração discal. Todos esses estudos estão na nossa webpage, sirialatinoamerica.com. Você pode depois conferir todos eles. Então, em virtude de esses estudos, né, o diagnóstico clínico da patologia discal é eminentemente clínico, porque hemos visto que os estudos como a ressonância magnética não é definitivo, né, com respeito à clínica que tem o paciente. Então, o paciente tem um exemplo, vou dar, né? O paciente tem uma ressonância
que diz que tem uma protrusão discal L5S1, ok? Mas isso pode ser que o paciente também tenha um problema no quadril, e que o verdadeiro problema, falo esse caso porque já tive desses casos, né? O verdadeiro problema da dor lumbar do paciente é por um problema de quadril. Então, o médico que faz primeiro uma ressonância de coluna, vê uma pequena protrusão discal. Fala, o problema é do disco. Não? Então, você vai, faz a manipulação do disco, trabalha a coluna, como você quiser, né? Para tratar especificamente o disco, e o paciente segue mal. Sigue igual, e o paciente não melhora, e quizás está pior, né? Porque talvez, como estou falando, o problema talvez seja o quadril. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Então, aí está a importância da clínica. Não, é muito diferente a clínica de uma dor lumbar causada por um disco a uma dor lumbar causada por artrite de quadril, por exemplo. Então, temos que conhecer como se comporta clinicamente um problema discal e como se comporta clinicamente um problema de quadril com dor referida na zona lumbar. Por isso é tão importante o raciocínio clínico. O que faz a ressonância magnética, a verdadeira importância da ressonância magnética é confirmar um diagnóstico clínico. Eu faço o diagnóstico clínico e a ressonância pode confirmar. E também é bom ao fim de diagnóstico diferencial. Para ser diagnóstico diferencial. Por exemplo, se o paciente tem um quiste na coluna, ou pode ter caso que tem metástasis, ou coisas assim, ao fim de diagnóstico diferencial, é importante o problema renal, né? Então, tem importância. O negócio qual é? É saber dar a verdadeira importância na ressonância e não fazer diagnóstico puramente pelo estudo imagenológico. Essa é a ideia. O que fala um médico, o que fala todo mundo é a clínica é soberana. E, bueno, enfermedade de disco, o exame clínico é bastante amplio, pero, bueno, a dor pode ser monosegmental ou multisegmental, dependendo da estrutura que esté comprometida, né? La SEC pode ser positivo ou negativo, a TOS pode ser positivo ou negativo, test articulares mayormente deberían ser positivos y test radiculares pueden ser positivo o negativo. Todo depende qual seja a estrutura que está sendo comprometida. Por isso, temos que fazer uma análise global e a variabilidade dos testes clínicos ortopédicos é muito, pode variar muito. E depende como estou falando. Primeiro, se tem qué tan grave es a degeneración discal y qué estructura está comprometiendo. No tiene nada que ver, por ejemplo, una hernia de disco que comprime una raíz nerviosa, una radiculopatía, con a clínica de una protrusión posterocentral que está comprimiendo el ligamento vertebral común posterior y por ende a dura madre espinal. A clínica es muy diferente y nos tenemos que saber diferenciar se tem uma hérnia de disco, qual é cada uma. Ou tem paciente que não tem hérnia, somente tem uma degeneração grande discal, e que pode causar sintomatologia. Então, é muito importante conhecer como se comporta cada problema que pode dar o disco. Diagnóstico, como falamos, é mais que nada clínico. E a imagenologia, a ressonância magnética, sim, é bom, mas primeiro está isso. Depois vem a ressonância, e já falei, a ressonância é só para confirmar ou não o meu diagnóstico, que eu já tenho na minha cabeça, ou no fim do diagnóstico diferencial. E tratamento, bom, tudo depende do tipo de problema discal que tem o atleta, né? Depende muito disso. Nós tratamos muito disco, cíliaco, basicamente coluna, trata disco intervertebral, trata hérnia de disco, protrusão discal. E nós fazemos uma combinação com Mackenzie,
com síndrome de tratamento de Mackenzie com síndrome de desarrango. Bueno, não me sale muito bem, mas você me entende, né? Fazemos a combinação, Síria mais com manipulação e tração, né? E o Mackenzie mais com autotratamento. Nós fazemos essa combinação para tratar disco intervertebral. E depois falamos de outra causa de dor lumbar no esportista importante, são espondilolises, com ou sem listesis. Mais comumente se produz espondilolise na vértebra L5, né? Com 85, 95% dos casos, e L4 só 5, 15% dos pacientes têm espondilolises nesse nível. Muitos dos casos são detectados incidentalmente. Por quê? Porque essa patologia tem uma natureza sintomática. Muitas pessoas têm espondilolises com listesis, são totalmente assintomáticos, ok? Tem uma prevalência de 4 a 6% na população em geral, mas muitos desses são assintomáticos. Muitas vezes são um hallazgo imaginológico e pode estar toda a vida sem ter nenhum problema causado. Mas em outros pacientes, sobretudo nos atletas, que forçam muito a coluna vertebral, como as gimnastas, gimnastas e lutadores, aí sim é mais provável que espondilolisis seja sintomática. Fíjense, a prevalência tem 43, 30 e 23% em buceadores, lutadores, como falei, e levantadores de pesas, bien? E uma prevalência do 27, 17 e 17% no atleta de lançamento, ginastas e remeros. A dor lumbar é o sintoma mais comum e algum paciente pode informar dor radicular e tensão nos isquiotibiales. O exame clínico deveria ter dor lumbar, mayormente central, eso es importante destacar, central y bilateral. No sería unilateral, mayormente dor central o bilateral, sensibilidad y puntual. Un test muy importante que a hiperextensión de columna sería claramente positivo, porque con ese movimiento aumenta los dos, y si yo tengo una fractura, hay no istmo, hay a inestabilidad que hay en la columna, traería un aumento da sintomatologia do paciente. O LASEK pode ser positivo ou negativo, mas o LASEK seria positivo não por um problema radicular, porque aqui não tem problema da raiz nerviosa, sino porque há uma retração dos isquiotibiales e pode ter tensão neural, que não significa que tenha um compromisso ou uma lesão neural, né? Só tensão neural. E falamos que a sintomatologia radicular sería negativa, porque aquí en ese caso no estaría comprometido a raíz nerviosa. Salvo espondilolisis con listesis grado 4, estoy hablando un gran desplazamiento hacia anterior y que puede sí tener algún tipo de problema radicular con clara sintomatología radicular, mas no atleta es muy difícil ver ese caso así. Diagnóstico clínico, mas a imagenologia es más importante que el diagnóstico clínico. El gold standard es el TAC, la tomografía axial computada. Es un estudio específico para ver bien a fractura do istmo a nivel L5S1, que es el más frecuente, como falei. Diagnóstico clínico, mas, como estoy hablando, confirmamos, y aquí en imagenologia sí es mucho más importante. O tratamento, bueno, a maioria dos pacientes melhora com tratamento conservador, sobretudo com trabalho postural de estabilização, porque aqui o problema é um problema de inestabilidade na coluna lumbar, então temos que dar com todas as terapias, né, que nós conhecemos para estabilizar a coluna lumbar. Trabalho de zona média, trabalho de core, e bueno, há muito falar disso e cada, digamos, ámbito da fisioterapia que trabalha com estabilização
é bom e traz bom resultado e geralmente não precisa cirurgia. Geralmente só em alguns casos pode ser quando é muito inestável e não tem jeito com um tratamento conservador. Mas, na maioria dos casos, funciona bem a reabilitação com tratamento conservador. Então, para ir finalizando, né, conclusões finais dessa apresentação, que é imprescindível a obtenção de um diagnóstico clínico correto para otimizar o tratamento eficaz e rápido. O término dor lumbar em específico, como tal, não é um diagnóstico clínico. E, na vista nos avanços na técnica intervencionista e clínica, tem que ser deixado de lado. A prevalência de low back pain em atleta é maior que na população em geral. Ginastas e lutadores são os que mais sofrem, e depois vem levantamento de peso, futebol, tênis, golfe, com um porcentagem menor. A dor lumbar no atleta é comum e tem um amplo espectro de possíveis diagnósticos diferenciais. Falamos de todas as possibilidades que tem para causar uma dor lumbar. Tem muitas possibilidades. A chave é qual de todas é. Se deve ter em conta tanto causa espinal como extraespinal como origem da dor lumbar. As duas causas mais comuns de low back pain em atleta e que têm origem na coluna vertebral são a degeneração discal e a espondilolise com ou sem listesis. O diagnóstico será principalmente clínico na patologia discal, mientras que na espondilolise la TAC es el gold standard. Tanto a degeneração discal como a espondilolise, com ou sem listesis, em geral respondem bem ao tratamento conservador. Ok? Reflexão final do gênio de James Siriax: o tratamento pode ser aprendido num dia, mas diagnosticar pode levar toda a vida. E isso é uma verdade que eu que me especializo no diagnóstico, estou completamente seguro que isso é assim. Uno nunca termina de ser, digamos, de ter a certeza total com respeito ao diagnóstico. ¿Por quê? Porque diagnóstico é um começo de ida e nunca se termina de aprender. Sí, demanda muito raciocínio clínico e tem muita variabilidade, porque nós em medicina ortopédica não temos 1, 2 ou 3 diagnósticos para todas as coisas, não. O paciente pode ter tantos diagnósticos diferentes como possíveis patologias que pode ter o ser humano. Então, a variabilidade diagnóstica é muito ampla. E, bueno, com certeza, quando começamos nesse mundo do diagnóstico, não paramos mais. É assim mesmo. Então, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado, né? Desculpem meu português, eu faço um portunhol, né? E, bueno, qualquer coisa, qualquer dúvida, aí está Vinícius, pode me fazer pergunta, não tem problema. Pablo, já iniciando aqui as perguntas, lembrando que se tiver alguém que relação, pode perguntar, fica à vontade, escreva aqui, ou pode abrir o áudio aí e falar também, sem nenhum problema. Mas a Jéssica Souza, ela perguntou: é possível tratar a dor lombar sem saber a causa ou as causas? Se sim, o tratamento pode ser tão resolutivo quanto nos casos em que sabemos as causas, ou o prognóstico não será tão bom? Nós podemos, quizás si no sabemos a causa da dor lumbar, podemos ter sorte e que o paciente melhore, né? Lógico. Mas, em medicina ortopédica, tratamos de ser muito objetivo e, sobretudo, no atleta, no esportista, não podemos jogar com a sorte. Tá? Porque eu faço algo e se eu tive a sorte de que esse tratamento foi bom, por quê? Porque eu por exemplo, trabalho num equipo de primeira divisão, né? Se eu não tenho certeza de como vai evolucionar o paciente, eu posso ser demitido, porque eu posso dizer, vamos aplicar isso. Se eu tenho sorte, talvez
isso pode ser, a lo mejor tem sorte, talvez não. Eu não posso jogar com isso da sorte. Eu preciso saber o que tem o paciente, sobretudo no atleta, no esporte, que os tempos são ínfimos e o que eu tenho que solucionar quanto antes o problema. Se eu não tenho diagnóstico e não sei que tem um paciente, estou jogando meu pescoço. Ah? Se eu não sei que tem, é um problema. Talvez se eu não trabalho no esporte ou uma coisa mais relaxada, tá? Mas igual, se você não consegue, não tem sorte, não tem diagnóstico e seu tratamento não conseguiu melhorar o paciente, esse paciente vai procurar outro fisioterapeuta e você vai perder um paciente. Então, sempre é bom saber o que tem o paciente, porque dependendo do que tem, você vai aplicar o tratamento específico e a possibilidade do êxito no tratamento se incrementam exponencialmente. Ok, muito bem. O Helder está colocando aqui, o diagnóstico é a chave do sucesso em um tratamento. Realmente, o professor Helder tem razão naquilo que ele fala. Mais alguém, pessoal? Fica à vontade. Só lembrando aqui, aproveitando aqui o gancho aqui da aula, o Pablo ele vai fazer a primeira formação internacional completa no conceito CIREX, e será em Belo Horizonte, vai ser ali no centro do Brasil, né? Mais fácil para todo mundo do Brasil participar, e o início é em junho de 2021. Então, quem tiver interesse aí em fazer essa primeira formação internacional que virá para o Brasil, com certeza já tem, faz parte até do grupo das pessoas interessadas, já tem muita gente interessada aí, podem entrar aí no @CTC Vertebral e pedirem todas as informações. Então, @Helder_CTC Vertebral. Então, todas as informações em relação. O Eduardo Paulinelli, que é um parceiro nosso lá de BH, ele, para saber a causa, devemos esgotar as possibilidades de diagnóstico através de testes específicos. É isso, Pablo? No escuché, se cortó un poquito, ¿me puede repetir? Pode repetir? Para saber a causa, devemos esgotar todas as possibilidades de diagnóstico através de testes específicos. Sem diagnóstico, dificilmente seremos resolutivos. Totalmente, totalmente. E não só teste, né? Para fazer um bom exame clínico, eu preciso, em primeiro lugar, fazer uma boa história. Uma muito boa história, muito precisa. Por que é tão importante a história? Porque cada patologia tem uma história típica para essa patologia. Não tem 100 historias diferentes para ver cómo se produce una hernia de disco. No, a hernia de disco tiene su forma de presentarse cronológicamente. Entonces, eu faço uma boa história, eu posso escutar o que o paciente me diz, como começou o problema, como evolucionou, como foi mudando, como estava como está agora. Então, se eu sei como se comporta especificamente mais ou menos a história de cada patologia, e eu escuto bem detenidamente o que o paciente tem para me dizer, eu vou já, mais antes de fazer o teste, eu já vou ter uma ideia, né, do que pode ter o paciente. E depois vou fazer um teste específico, né, para ver se o que eu escutei na história se corresponde com o exame físico, com teste ortopédico, com todo o que nós sabemos, né? Então, por isso, eu destaco a importância da história de nos sentar com o paciente. Se tenho que estar 30 minutos perguntando, 30, 40 minutos perguntando, eu vou perguntar, não é tempo perdido. Eu tenho certeza, e é assim, uma boa história é a chave do diagnóstico. E depois, quando eu faço todo o exame clínico com distintos testes ortopédicos y todo eso, ahí donde voy armando un quebra-molas, que se dice, ¿no? Hacer clínica es armar un quebra-molas, ¿no? Todas as peças do quebra-molas têm que se encastrar, né? Então, até chegar a um diagnóstico, esse negócio de unir
toda a informação, né, do exame clínico é o raciocínio clínico, realmente. Tá? Eu tenho muita informação da história, eu tenho muita informação do exame físico, da inspeção, né? O negócio é depois o que eu faço com toda essa informação. E o raciocínio clínico realmente é dar sentido a toda essa informação para chegar a um diagnóstico ou mais. O paciente pode ter mais de um diagnóstico, né, ao mesmo tempo. Então, essa é a ideia, né? Esse é o negócio do raciocínio clínico e da beleza do raciocínio clínico. Jogar com tudo aquilo que o paciente tem que nos contar e tudo que nós vemos no exame físico. O Paulinelli, o Eduardo responde, só complementando, a anamnese é 70%, o exame clínico é 30%, né? O Juliano Brito, ele só complementa que a anamnese é 70% e o exame clínico é 30%, né? Totalmente de acordo. É 70% história mínimo. E muitas vezes você tem um diagnóstico só com história. E muitas vezes você sabe já que tem um paciente com uma boa história, depois só faz o exame físico para confirmar o que você já escutou na história. Se você sabe fazer uma boa história, é muito importante. Pablo, o Juliano Brito pergunta, quais os critérios de retorno ao esporte que você utiliza? Deve ser, de que ele está falando, deve ser relacionado à dor lombar, né? O teste que eu uso? Os critérios de retorno ao esporte. Paciente lesionado, e qual é o critério que você usa para que o paciente retorne? Avaliador do paciente, qual é o critério que você usa? Não. O critério que nós usamos para tratamento de problema lumbar no esportista é basicamente a dor. Ou seja, nós não vou te dizer que por aí não permitimos o jogador voltar com uma pequena dor, né? Porque o tempo no futebol, sobretudo de alto rendimento, o jogador sempre vai ter alguma dor. É complicado. Então, nós fazemos o teste, né? Sobretudo, prévio na competição, fazemos um teste geral de todo, né? Vamos provando de a pouco o jogador e, basicamente, a resposta que tem com teste de autoestresse mecânico, se o jogador vai respondendo bem a esse teste de estresse mecânico, sobretudo lumbar, de a pouco vamos dando o permisso para que voltem na atividade esportiva. Não tem, digamos, algo específico. Isso se avalia especificamente com cada jogador e dependendo também da clínica e do diagnóstico que teve o jogador. Uma protrusão posterocentral, por exemplo, se teve o jogador, vai voltar muito rápido, a diferença se uma posterolateral que comprime uma raiz nerviosa, que está causando uma ciática. Então, o tratamento cambia e a possibilidade de voltar também depende do diagnóstico e especificamente da clínica. Se a dor está indo embora e ele responde bem ao estresse que nós vamos submeter a essa coluna, vamos dando permisso para voltar no treinamento. Mas, por sorte, no futebol, não temos muito caso de dor lumbar nos nossos jogadores. Sempre trabalhamos muito na prevenção, né? E quando nós sempre falamos, apenas você tem um problema, eu falo no grupo, né? Você vem e nos fala, não fique com a dor, porque talvez se eu atendo rápido um problema, sobretudo problema discal, em uma ou duas sessões está listo. Mas se o jogador não fala nada, de uma protrusão posterocentral pode-se fazer uma posterolateral e, em vez de estar 2 ou 3 dias parado, tem que estar um mês por uma ciática. Então, é muito importante trabalhar na prevenção no atleta. Professor Pablo, o Jefferson Valentim, ele pergunta, você usa quais questionários para saber positividade para
para saber se ele vai ter um rápido prognóstico ou não. Aí ele colocou entre parênteses psicológico. O psicológico influenciará até que ponto esse paciente? Não sei se você No entende. entendí la última parte. Ele diz assim, você usa quais questionários ou questionário para saber o nível de positividade, para saber se ele vai ter um rápido prognóstico ou não. O psicológico influenciará até que ponto esse paciente? Não sei se você conseguiu entender. Sí. No, usamos cuestionarios propios. Tenemos nuestros cuestionarios propios de Syriax, ¿no? Que allí llevamos toda historia clínica y en ese mismo cuestionario vamos marcando a evolución, ¿no?, da sintomatología del paciente y en base de eso después vamos viendo cuando damos el alta médica. Mas básicamente usamos nuestros propios formularios de avaliación Syriax, ¿no? Nos valemos disso. E basicamente depende do diagnóstico, como falamos, né? E se, em quanto ao fator psicológico, mira, mayormente no atleta, no esportista, tenemos nuestro coach, y si algún paciente tiene problemas de ese tipo, bueno, ahí mandamos para un especialista, ¿no? No nos metemos solo no psicológico, está gente especializada do clube no ámbito ortopédico que trabalha, e se nós vemos a influência do fator psicológico com área especializada do corpo médico, né, que tem psicólogo e tem coaching, que trabalha com paciente e que se tem algo que ver um fator psicológico com sua dor, logicamente vamos mandar com eles, né? Sim. O Juliano Brito parabeniza pela palestra. Se não tiverem mais perguntas, se tiverem, coloquem aí que eu leio sem problema. Mas aqui eu já agradeço, Pablo, a você pela a presteza de participar conosco, falar um pouquinho da sua experiência dentro do conceito que você trabalha, que é o Syriax, e é que é a estrutura aqui da América Latina, falar um pouquinho da sua experiência. Eu queria também aproveitar todos que estão aí, convidar que a próxima aula a gente sempre faz normalmente de 15 em 15 dias, 21 dias, que é semanal. Convidamos o professor PhD Fábio Oliveira, que é de Minas Gerais, na realidade, mais precisamente é de Juiz de Fora. Ele é um cara hoje que tem uma experiência enorme na área esportiva também, Pablo, só que ele trabalha hoje no Canadá, ele trabalha e estuda no Canadá, né? Acompanhando as linhas de pesquisa, trabalha num Grand Slam, no US Open, e ele vai fazer uma palestra para a gente aqui sobre a atuação do fisioterapeuta no tênis, né? Então, é uma outra área que a gente tem aqui no Brasil, não tem muito, né? Mas que aproveito para convidar vocês. Ele já confirmou a presença, conversei com ele nesse final de semana, e o Fábio é um cara que tem muito respaldo, porque tem muitas publicações. Então, agradeço aí ao Helder, ao pessoal aí da quiropraxia que está aqui presente, ao Pablo, e se você quiser deixar as palavras finais, fazer algum convite, alguma coisa relacionada a isso, só lembrando que o link está aí no bate-papo do nosso canal lá do YouTube. Vocês podem compartilhar para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir, para elas reprisarem amanhã. Eu já edito e já coloco lá. Fica à vontade, Pablo, aí eu agradeço a você e a todos presentes. Pode se despedir, fica à vontade. Bueno, no, primero que nada, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado a toda a galera que assistiu ali, a Euder, né, a gente de Minas Gerais, que, se Deus quiser, vamos estar por lá o ano que vem, convidando a todo mundo. Tomara que seja a primeira galera, não? A primeira turma de formação em medicina ortopédica. Pablo,
O Felipe fez uma pergunta aqui. O método Sirix, ele é usado apenas como tratamento ou também é usado como prevenção? Aproveite aí que você está falando sobre a formação e responda aí ao Felipe. Bien, perfecto, Felipe. Justamente, bueno, que vamos a lanzar a formação. E falando um pouquinho de que é o método Siriax, basicamente, Siriax, o mais forte é o diagnóstico, né? Diagnóstico clínico ortopédico. É o único método dentro do mundo da fisioterapia que se especializa no diagnóstico clínico, ou seja, no diagnóstico, digamos, médico. Lembre que Siriax foi um dos mais grandes ortopedistas, médico ortopedista, e foi o primeiro em interessar-se na fisioterapia. É mais, ele falava que a pessoa indicada em fazer diagnóstico em ortopedia e tratar são fisioterapeutas, porque não sabemos de movimento, não sabemos de palpação, e, bueno, só temos que agregar o que é o raciocínio clínico, e é como jogar um pouquinho a ser médico, bom médico, porque sabemos que os médicos não fazem, geralmente, bom diagnóstico. E muitas vezes vem paciente com diagnóstico de lombalgia, sabemos muito bem que isso não é um diagnóstico. Ou vem com um diagnóstico que diz a ressonância magnética, e como falamos, ressonância magnética não dá 100% de fiabilidade para fazer um diagnóstico. Se eu não sei fazer um bom diagnóstico, eu sei muitas técnicas, por aí um problema, sei muitas técnicas, mas não sei como aplicar especificamente, ¿por quê? Porque não sei qual é o diagnóstico. Então, depois temos o tratamento específico, né? O tratamento Siriax que dá em coluna é basicamente para né? Tratamento de hernia discal. E tratamento de coluna é todo tratamento sobre partes blandas. Agora, atualmente, na mesa profunda, estamos usando punção seca lesional, né? E ecoguiada. Usamos, como nós vamos na estrutura, né? Eu tenho que ter um bom diagnóstico. Preciso, se eu vou fazer uma punção, que seja ecoguiada, né? Com um ecógrafo e vou diretamente sobre a estrutura que quero punçar. Então, hemos evolucionado, né? E não só fazemos diagnóstico, sino já tratamento mais específico com uma punção. Mas, basicamente, é diagnóstico, tratamento e também trabalhamos na prevenção, que na prevenção, em todo o que é coluna, nos guiamos muito por Mackenzie, Siriax e Mackenzie está muito emparentado nisso, e muitas coisas de Mackenzie concordamos totalmente, sobretudo com o tratamento de coluna de Mackenzie, fazemos um feedback muito interessante, sobretudo com autotratamento e também com a parte preventiva, né? Assim, essa era a pergunta que fazia o colega. Então, pronto, aqui o Felipe diz, ok, Pablo, entendido, obrigado. Então, aqui agradeço a todos, me despeço de todos, para a gente é um prazer. Curtam nossa página aí no YouTube, ou o Instagram, né? Que aí vocês ficam sabendo de todas as nossas aulas. @brasilfisio.oficial. @brasilfisio.oficial. Ou podem seguir o meu aí, @Dr. Vinícius Mendonça, tá bom? Então, obrigado, Pablo, que Deus possa lhe abençoar. Obrigado a todos que participaram, que Deus possa abençoar cada um de vocês, tenha uma semana em paz e que essa aula possa servir como alicerce para melhorar o seu trabalho, né, dentro da fisioterapia. Um abraço a todos, que Deus possa abençoar cada um.